perdoar pecados, a sua vocação, e em lançar mazelas no mar do esquecimento, mostrando a grandeza da sua compaixão. Breve é a sua ira, não dura o seu furor. Tratar-nos com ternura faz parte de seu ser, para honrar seus pactos, promessas, juramentos. Tem sua palavra que nunca vai falhar. Quem é semelhante a ti, ó meu Senhor? Não há ninguém ou nada maior que o teu amor. Quem é semelhante a ti, ó meu Senhor? Não há ninguém nem nada maior que o teu amor. Semelhante a ti, ó meu Senhor, não há ninguém ou nada maior que o teu amor. Quem é semelhante a ti, ó meu Senhor? Não há ninguém nem nada maior que o teu amor. Bom dia, amados irmãos, com muita alegria, mais uma vez aqui, né? É uma alegria muito grande poder, claro que não mais todo domingo, né? Porque louvado seja Deus pela vida do meu querido Nivaldo, que tem compartilhado e dividido essa bênção que o Senhor nos permite dar, né, Nivaldo, todo domingo, de estarmos com os irmãos. É maravilhoso, é algo assim que eu espero durante a semana inteira. E peço a Deus, né, muita sabedoria, muito discernimento, né, para que aquilo que viemos aqui falar, aquilo que for colocado aqui, que venha do Senhor. Primeiro para a minha vida e depois para a vida dos irmãos, né? Isso tem que ser assim, nós temos que trabalhar sempre assim, lembrando quem é o nosso Deus. E é dentro desse contexto que eu fiz aquela pergunta para os irmãos agora de manhã. Quem serão os homens e as mulheres que serão chamados para serem testemunhas do Senhor? É essa a pergunta que a gente quer responder hoje. Amém? Vamos orar então? Pedir sabedoria e direção do Senhor. Pai querido, Deus nosso, Senhor nosso,
Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, por absolutamente tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Aquelas coisas que nós, humanamente, Senhor querido, acreditamos que são coisas boas, e aquelas coisas que nós, humanamente, Senhor, achamos que não são tão boas assim, mas que para o cristão verdadeiro são todas excelentes, porque vem de um Deus que tudo faz para aqueles a quem Ele tem um propósito de vida, para aqueles a quem Ele ama. Ó Deus, muito obrigado pela vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que com seu sangue vertido naquela cruz, Pai querido, permitiu a cada um de nós a salvação perfeita, maravilhosa, o maior milagre que o Senhor poderia realizar na vida de cada um de nós. Obrigado por essa linda manhã, pelo friozinho da manhã, Senhor. Obrigado pelo dia do Senhor. Obrigado pela oportunidade maravilhosa de estarmos juntos enquanto igreja, apesar de fisicamente separados, mas unidos no Espírito, para louvar, adorar, aprender mais da Tua palavra, Senhor. Ó Deus querido, nos abençoa, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos ajuda a caminhar conforme a Tua vontade e sermos realmente instrumentos do Senhor na pregação da Tua palavra e no testemunho vivo e eficaz de Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador. É o que pedimos, agradecendo por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, vamos cantar o hino número 108. Aflição e paz. Se paz a mais doce me deres usar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor.
com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. A segunda estrofe diz: embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Amados irmãos, estamos mais uma vez em oração, né? Reverendo Wellington, nesse momento no hospital, a última informação que nós temos é que ele passou bem. Estamos vivendo esse momento muito difícil na nossa igreja, nas nossas famílias, nas outras igrejas que nós conhecemos, né? Lá em Passos, na igreja central, um rapaz novo demais morreu essa semana, vítima desse Covid. Por outro lado, nós vemos algumas instituições que se autodenominam igrejas, mas eu particularmente nem aceito esse termo para esse tipo de gente, que defende uma série de imbecilidades, né? Nós soubemos a amiga da Rosana falando que tem algumas pessoas que se dizem pastores falando para as pessoas não se vacinarem. Nós temos aquelas instituições que dizem que Deus é um mero servidor da gente, então determinam o que Deus tem que fazer nas nossas vidas. E aí eu pergunto, e na verdade a pergunta que nós fizemos: quem são aqueles homens e mulheres que realmente são chamados para serem testemunhas do Senhor? Então eu queria convidar os irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de Jó. O livro de Jó. Um texto extremamente conhecido por todos nós, mas talvez não tão bem entendido, que está lá, vou colocar para os irmãos, Jó no seu capítulo 42, versículos 3, parte B, até o 5. Uma passagem muito conhecida dos irmãos, Jó, no seu capítulo 42, versículos 3, parte B, até 5. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. E te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero enfatizar em 2 pontos. Falei do que não entendia, e hoje os meus olhos te veem, quando antes eu simplesmente apenas havia ouvido falar do Senhor. Amados irmãos, se nós simplesmente pegarmos nesses versículos, né, se nós não lermos todo o livro de Jó, com certeza absoluta nós não vamos entender a profundidade dessas palavras de Jó. E infelizmente, muitas vezes, nós não entendemos a profundidade das palavras de Jó, porque nós, e quando eu falo nós, o presbítero Douglas fez uma devocional de uma das manhãs, que ele colocou bem isso, bem claro, né, que são as pessoas que estão se afastando de Deus porque estamos vivendo numa crise, como se entendessem que Deus não esteja respondendo a eles, que não estejam cuidando deles. Isso tudo está relacionado ao quê? Isso tudo está relacionado à falta da leitura da Bíblia, à falta da oração, a ensinamentos completamente equivocados sobre a palavra de Deus. Nós estamos trabalhando na classe de catecúmenos, estamos colocando os pontos, né? Até brincando com o pastor, né? Toda a igreja deveria participar dessa classe de catecúmenos mais uma vez, né? Para que cada um de nós sejamos reciclados. Eu e você precisamos disso. E aí vem a pergunta, talvez, que você possa fazer. Se você já leu o livro de Jó, você sabe o quanto Jó sofreu. E é interessante, e eu quero começar nesse contexto,
abrindo em Jó, no seu capítulo 1, versículo 1, que diz assim, Jó 1:1, se você puder abrir na sua Bíblia, está escrito assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Vamos deixar bem claro, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Talvez, meu amado irmão, minha irmã querida, a você que nos segue e nos dá muita alegria por isso, você possa perguntar, mas espera aí, se ele era temente a Deus, reto, se desviava do mal, por que aconteceu tudo o que aconteceu com ele? Por que Deus permitiu que ele sofresse tanto? Talvez a gente não entenda isso e comece a perguntar, Senhor, inclusive o reverendo Hernandes fez há muito tempo atrás um vídeo sobre isso, né? Se o Senhor nos ama, por que sofremos? E é interessante se nós começarmos a ler, e eu convido os irmãos a lerem o livro de Jó, nesse domingo, nós vamos lendo e começamos a perceber que Jó era aquele exemplo que todos teoricamente gostaríamos de ser, né? Rico, com muitas posses, muitos filhos, que naquela época sempre significou uma abundância, muito bem estabelecido, extremamente bem visto. Mas o Senhor permitiu que o mal atingisse Jó, porque Deus falou para o mal, olhe o meu servo Jó. E o mal, a maldade, ela ataca em várias frentes. A resposta foi, mas também você dá tudo para ele? Por outro lado, se Jó fosse um pobre miserável, o mal ia chegar e falar assim, por que você confia nesse Deus? Ele não te dá nada. Vocês estão vendo a problemática? Mas a pergunta é, por que Jó sofreu tanto? Na nossa visão humana. Por que Moisés, Isabel, Sara, por que Abraão, Pedro, Paulo? Por quê? Inclusive, amados irmãos, se você continuar lendo o livro de Jó, no capítulo 3, você vai perceber que tem os amigos que chegam nele e começam a falar, olha, Jó, sabe o que está acontecendo na sua vida? Você está em pecado. E tem muitos lugares por aí que falam que quando começa a acontecer alguma coisa na sua vida, é porque você está em pecado. Inclusive, eu separei uma passagem aqui que todos os irmãos conhecem, que é uma passagem muito conhecida de Paulo, que Paulo fala o seguinte, lá em 2 Coríntios 12, de 7 a 9, que diz, e para que, olha que interessante, para que não me ensorbecesse, ou seja, não achasse que eu era o cara, né, mais importante da terra, com a grandeza das revelações que o Senhor me dava, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, olha que interessante, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, mas a resposta de Deus para ele foi, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos segue, o Senhor não vai escolher aquelas pessoas que não têm uma vida de oração, que não têm uma vida de leitura da Bíblia, que não têm uma fé fortificada na palavra de Deus para ser sua testemunha. O Senhor vai escolher você, meu irmão, você, minha irmã, que tem uma vida de oração, de joelho no chão, uma vida de leitura da palavra de Deus, para como instrumento do Senhor ser usado, ser usada, para que uma pessoa, para que alguém, em algum momento, seja alcançado por Jesus. Tudo o que aconteceu com Jó, há provavelmente uns 3.500 anos atrás, e que hoje você pode ler, tudo o que aconteceu com aquele homem foi para que ele fosse lapidado por Deus,
e para que ele servisse de testemunha do Senhor. Inclusive, Eliú, exatamente, vem e fala isso para ele. Para que ele fosse lapidado e uma testemunha verdadeira da graça de Deus, para que lá na frente, depois que tudo o que ele passou, ele entendesse que só havia falado bobagens e que ele agora conhecia o verdadeiro Deus. Ele enxergava com os próprios olhos, não só ouvir falar. Deus não escolhe. E eu estou falando isso para você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos segue. Nivaldo tem colocado muito isso, né? Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos participar da EBD, vamos isso, vamos aquilo. Mas nós percebemos, vamos supor que nós tenhamos aí umas 50 pessoas, provavelmente, escutando as EBD, 70. A gente vai multiplicar por 3, né? Porque cada um no seu celular, 3, 4 pessoas no celular, dá aí mais ou menos metade da igreja. E nós ficamos preocupados, cadê a outra metade? Deus não vai usar aquelas pessoas que meramente ouviram falar dele. Deus vai usar você, que ora, que lê, que tem uma vida de comunhão com ele. Porque você que ora diariamente, que tem uma vida de leitura da palavra de Deus, que tem uma vida de comunhão com o Senhor, que tem uma proximidade com o Senhor, que chora diante de Deus, você vai entender que tudo, absolutamente tudo, coopera para aqueles que amam a Deus e para aqueles que ele tem um propósito. A minha oração, eu já falei isso para os irmãos várias vezes, uma parte da minha oração é: Senhor, no dia que eu tiver que passar por isso, ou por aquilo, ou por aquela situação, que o Senhor encontre em mim uma testemunha verdadeira do Senhor. Verdadeira do Senhor. Amado irmão, minha amada irmã, você que está nos escutando hoje, isso primeiro veio para mim, agora para vocês. Se o Senhor vier a te usar, como usou Jó, como usou Paulo, como usou tantos e tantos homens e mulheres, porque você vai lá em Hebreu e vai ver assim, homens e mulheres que o mundo não era digno, cujos nomes não estão escritos em nenhum lugar, mas estão escritos no livro da vida, que cantam ao lado do Senhor, que louvam a Deus agora, eternamente. Se o Senhor te escolher para ser usado, uma condição limite, como foi com a vida de Jó, louve ao Senhor, como Jó fez. Jó falou: o Senhor nos deu o bom, porventura não pode nos dar o mal? Nós precisamos entender que somos servos do Senhor, e como servos do Senhor, temos que estar prontos para fazer a sua vontade, não a nossa, mas a dele. Então, meu irmão querido, minha irmã querida, você que está nos escutando agora, se o Senhor te escolheu para que você passasse por atribulações, por dificuldades, por problemas, por dores, lembre-se, você foi escolhido porque você tem uma vida de oração, você é uma mulher, um homem de Deus que está ligado com o Senhor, e por isso que ele te escolheu, porque você vai entender o propósito que ele tem na sua vida. Amém? Para finalizar, vamos pegar a Jesus, né? É o nosso exemplo. O meu exemplo, o teu exemplo. Lá em Lucas 22, no seu versículo 27, diz: pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu, Jesus, Senhor,
Deus do universo, eu sou como quem serve. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se você é e busca ser, corre atrás disso, do bom combate, de ser como Jesus. Você é como quem serve. O Deus que te ama, o Deus que faz qualquer coisa por você, mas que talvez um dia vá te usar como um testemunho vivo da graça, do amor e da misericórdia dele. Amém? No final, Deus retorna tudo para Jó. Mas Jó teve que passar por esse deserto para entender a graça de Deus, a profundidade dos desígnios de Deus, para poder falar: hoje os meus olhos te veem. Que isso seja uma verdade na tua vida, meu irmão, minha irmã querida. E no momento em que a dor chegar, você possa lembrar que Deus está usando você como testemunha do amor dele para com todas as pessoas desse mundo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te encha de graça, que o Senhor transforme a tua vida maravilhosamente. E quando chegar a hora, que você esteja em ligação perfeita com o Senhor, para entender a vontade dele na sua vida. Amém? Amém, queridos. Vamos aos nossos avisos, nós temos vários avisos aqui, né? Então, primeiro, né, nossa programação, nossas mensagens, né? Hoje, daqui a pouquinho, as aulas da escola dominical, depois às 18 horas, nosso culto vespertino, não perca. Todas as terças-feiras, as nossas reuniões de oração, né, com a direção do nosso presbítero Nivaldo, estão maravilhosas. Às quartas-feiras, o reverendo Francisco trazendo estudos bíblicos maravilhosos. E às quintas-feiras, nesse momento, nosso querido reverendo Wellington não está podendo trazer os seus trabalhos maravilhosos porque ele está internado. E eu queria pedir para você, hoje, né, vamos fazer um clamor pela vida do reverendo Wellington, em nome de Jesus. Ali 5 para o meio-dia, 10 para o meio-dia, vamos orar pela vida dele. E depois, ali 10 para 6, como fazíamos, né, todas as vezes antes do culto, um trabalho maravilhoso do nosso OPH, vamos orar pela vida dele, da Adriana, da Raquel, do Paulinho, do Vinícius, da Thaís. Vamos orar por essa família, meu amado irmão, minha amada irmã. Amém? Vamos orar pelos nossos missionários, nosso querido irmão, né, reverendo Valdir Vasconcelos, sua esposa Leda, Rafael Ricardes. Vamos orar pela vida deles também, com essa questão toda da pandemia. Aí também, né, vamos lembrar das doações, tem sido maravilhoso poder ajudar as pessoas. Então convidamos os irmãos ainda ou levar até a igreja das 9 às 5 da tarde, ou fazer a sua doação, né, da forma que a gente vem falando sempre, né, R$10,20, R$15,20 e por aí vai. Lembrar da nossa nova revista, né, que já chegou. Se você ainda não pegou a sua, por favor, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 5 da tarde, vá lá pegar com a nossa querida Nádia, né? O nosso cafezinho da mocidade, que vai acontecer no mês de julho, olha só, nos dias 3, 17 e 31 de julho, louvor, comunhão e edificação, vai ser maravilhoso, a mocidade está colocando aí para todos nós participar. E os últimos detalhes da reforma da nossa igreja, né? Quem estiver lá hoje à noite vai ver alguns detalhes que estão sendo colocados, que já são umas pequenas mudanças, mas que temos sido completamente abençoados pelo Senhor por isso. Os nossos aniversariantes, né, nossos queridos irmãozinhos, aí temos um monte de gente, né, que fez aniversário durante essa semana. Aí o Arthurzinho, Deus te abençoe, meu irmão. O Marlon fez aniversário dia 16. O nosso querido Douglas, né, o nosso papai, dia 17. O Marquinho, né, dia 17 também. O Marcos Vinícius, nosso querido Vinícius, dia 17, fez aniversário. Dona Maria das Graças, dia 19. O Ailton, dia 20. O Fernando, dia 20 de novo também. Parabéns, meu querido irmão. A minha querida amada irmã Rosângela e a Dona Maria Martins. Louvado seja o nome de Jesus, a vida de cada um de vocês. Amém? Que bom, que maravilha poder, né, todo ano estar aqui falando desses aniversariantes lindos que nós temos. Vamos às nossas aulas, então. Então, hoje, o reverendo Francisco, né, vai trazer lição 2, Vivendo para Nós Mesmos, uma lição muito importante. Amados irmãos,
né, aula gravada. Da mesma maneira, nosso querido presbítero Carlos Ricardo estará falando do mesmo tema para a nossa mocidade. O nosso querido Diácono Murilo, né, o nosso querido seminarista, vai estar falando do mesmo tópico, mas agora para os nossos adolescentes, daquela forma que só a molecada curte, né? Aí vem a nossa criançada, eita turminha, falar criançada, vocês ficam bravos comigo, né? Os avantes, né? Olha lá, a lição 11 é crer para ver, tá muito linda a lição da tia Zailza. A tia Luciana e a tia Nádia vão falar da sabedoria. Salomão pede sabedoria a Deus ao vivo no Meet. Né? Nós vamos passar para vocês todos os links e os links do Meet também. Tia Regiane falando de Viva Mordecai, uma lição muito bonita também. A tia Rosângela falando de Isabel tem um filho, uma linda história, uma história fantástica, maravilhosa da palavra de Deus. A nossa querida tia Ana falando de Abraão, um homem grato ao Senhor. Olha que linda, tá muito linda. E a tia Eliane falando de Moisés. Ele, que bonitinha que tá a lição. Finalmente, teremos o nosso querido presbítero Elivan falando a terceira lição para os catecúmenos, que é Quem é Deus? Fundamental, uma lição maravilhosa, né? O tio Elivan, né? O vovô Elivan, um cara, um doce de pessoa, vai estar conversando com nós hoje. Caso você, meu amado irmão, minha amada irmã, tenha perdido qualquer uma dessas lições, ou mesmo um culto que você não pôde assistir, né? Um trabalho da igreja, entre lá no nosso canal e você, obviamente, poderá, sem o menor problema, acessar esse canal e por aí você vai poder ouvir todas as coisas que foram colocadas. Amém? Amém. Eu vou pedir para minha princesinha para estar orando para nós agora, para finalizar, sempre entendendo, amado irmão, amada irmã, o Senhor tem um propósito na tua vida. Amém? Vamos orar então. Pai querido, nós te louvamos por esse domingo que o Senhor nos dá, Senhor, que o Senhor nos permite estudarmos a Tua Palavra, ainda que não estejamos juntos, podendo nos abraçar, mas podemos estar no mesmo Espírito, no Espírito do Senhor, que é quem nos une. Te louvamos, Senhor, pelas bênçãos recebidas durante essa semana, porque o Senhor nos susteve, o Senhor cuidou de cada um de nós, e o Senhor tem trazido esperança aos nossos corações. Senhor, fortalece a Tua igreja, sei com cada irmãozinho, cada irmãzinha, Senhor. Fortalece a nossa fé no Senhor e nos faz testemunha do Teu amor, onde quer que nós estejamos. Que possamos, Senhor, estar sempre cientes de que a nossa leve e momentânea tribulação há de redundar, Senhor, em graça, em crescimento, em amadurecimento espiritual, e que o Senhor possa estar nos usando, nos abençoando, Senhor, enquanto igreja, que possamos ter essa compreensão e que possamos trazer alívio àqueles que estão cansados, sobrecarregados, que possamos levar a mensagem da salvação a essas pessoas, Senhor, através da nossa vida, através do nosso dia a dia, que sejamos solidários, Senhor, que possamos entender a dor do outro, nos colocar no lugar deles, Senhor, e possamos assim sermos instrumentos da Tua graça na vida daqueles que estão próximos a nós, Senhor. Tem misericórdia das famílias que têm sofrido essa semana por causa de luto, Senhor, por causa de enfermidade. Ó, Senhor, traz conforto a cada coração, sustenta com a Tua graça, Senhor. Afofa os leitos, Senhor, daqueles que estão enfermos, estão carentes, Senhor, da Tua visita santa, Senhor. Estão carentes de cura, Senhor. Traz cura, traz libertação, Senhor. E também, Senhor, nos faz entender que, por vezes, a Tua vontade nos leva às pessoas queridas, Senhor, mas essas pessoas descansam no Senhor. Que isso nos seja conforto, Senhor, que isso nos traga a alegria de sabermos, Senhor, que no Senhor as nossas orações, Senhor, e as nossas expectativas, elas não são vãs, porque o Senhor conhece a cada um de nós e a nossa vida, ela tem sido vigiada e guardada pelo Senhor. Nós temos o nosso momento de nascer, nosso momento de crescer, de servir ao Senhor e também de descansar na Tua graça. Que possamos entender isso, Senhor, e sermos agradecidos ao Senhor por aqueles que o Senhor levou, mas que continuam no nosso coração e continuam no seio da Tua igreja, testemunhando através de suas vidas, Senhor, o grande amor que tiveram pelo Senhor.
Que isso, Senhor, possa trazer ânimo à tua igreja e que possa trazer o consolo e o conforto que todos nós necessitamos. Que o Senhor esteja também atendendo com a tua graça, Senhor, as famílias que continuam sendo afligidas por essa Covid, Senhor. Em especial, nós te louvamos pela recuperação da Elaine, Senhor, porque ela já está em casa. Que o Senhor continue cuidando da saúde da tua serva, Senhor, para que ela possa, Senhor, ser fortalecida dia após dia. Te louvamos, Senhor, pela tua providência na vida do reverendo Wellington, porque o Senhor concedeu a ele, Senhor, uma internação breve. Ele está, Senhor, sendo cuidado lá naquele hospital, e nós sabemos que, para louvor da tua glória, o Senhor tem ouvido a oração do teu povo, e o Senhor há de completar, Senhor, a cura do teu servo. Tem misericórdia dele, cuida também, Senhor, de toda a família, trazendo, Senhor, a eles o teu sustento santo. Abençoa a Claudeli, Senhor, nossa irmã querida que está em viagem. Cuida dela, Senhor, cuida da sua família nesse momento que eles estão passando ali de enfermidade de seu pai. Ó, Senhor, visita-os com a tua graça e cuida de cada um deles, Senhor, para que saibam que estão sendo em todo o tempo fortalecidos pela tua graça maravilhosa e poderosa. Cuida da tua igreja, Senhor, dos trabalhos nesse dia, em todo o Brasil, em todo o nosso mundo, Senhor. Cada irmão e irmã que tem buscado ao Senhor, que possa encontrar, Senhor, a tua palavra que traz o conforto, o consolo, que traz o alimento para o nosso espírito, Senhor. Fortalece a tua igreja, abençoa os nossos pastores, Senhor, para que se consagrem cada dia mais e mais ao Senhor. Que sejam luz, que sejam sal no meio do teu povo, Senhor, que tragam o ânimo que a tua igreja precisa, Senhor, nesse momento de aflição. Que possamos entender que o Senhor é justo juiz, mas é Deus de misericórdia, e que assim tenhamos toda a intrepidez em entrar, Senhor, no teu altar, no Santo dos Santos, e clamar por misericórdia, porque nós sabemos que o Senhor nos ouve, sim. Te louvamos pela bênção da vacina, Senhor, por aqueles que já foram vacinados e por aqueles que estão na expectativa de se vacinar. Que essa vacina possa chegar, Senhor, aos nossos queridos, Senhor, não só aqui no nosso Brasil, mas no mundo inteiro. Tem misericórdia das nações, Senhor, sara essa terra e nos ensina ao que precisamos aprender com tudo isso que nos tem acontecido. Ouve a nossa oração, abençoa os nossos presbíteros, os nossos diáconos, os professores da nossa escola dominical, cada irmãozinho e irmãzinha no ministério, Senhor, que o Senhor tem colocado no coração de cada um, aqueles que estão, Senhor, te servindo nas funções, sejam elas quais forem, as diferentes funções do teu corpo, para que se sintam realmente parte da tua igreja e que possamos assim, Senhor, sermos luz e sal na vida uns dos outros. Guarda-nos debaixo da tua soberana graça, Senhor, cuida de nós e ouve a nossa oração. Perdoa, por favor, os nossos pecados. Te louvamos pelos nossos aniversariantes, Senhor, pela bênção de comemorarem mais um ano de vida. E que o Senhor continue guardando a cada um deles e fazendo deles bênção no meio do teu povo. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus que nós clamamos, no nome santo do Senhor Jesus, Senhor da igreja nossa. Amém. O que seria de mim sem essa bonequinha, né? Que o Senhor encha a tua vida de graça, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor cuide de vocês, de cada um de nós. E que possamos entender a vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, que você tenha um dia, um domingo abençoado, embaixo da vontade do Senhor. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade,
te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer